E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade à lista de reprodução estatística com Excel, este vídeo traz os gráficos histograma e ogiva. Para o vídeo não ficar muito extenso, vou correr um pouco a partir de agora, então preste bem atenção. Da célula A4 até a célula B58 eu tenho uma amostra da variável x. Neste pedaço aqui da planilha, a parte inicial necessária à construção da distribuição de frequência, no caso, o número de elementos da amostra, o valor mínimo, o valor máximo, a amplitude total, quantidade de classe e a amplitude de classe. Para definir a quantidade de elementos da amostra, função conte.num, valor mínimo da amostra, função mínimo, função máximo, agora, até o momento, conte.num para definir a quantidade de elementos da amostra, função mínimo para definir o valor mínimo da amostra e a função máximo para definir o valor máximo da amostra. Agora a amplitude total, valor máximo menos o valor mínimo. Muito importante. Pause o vídeo e observe a dica aqui para definir a quantidade de elementos. No caso, a quantidade de classes, na verdade. Como a minha amostra tem menos de 400 elementos, eu utilizo agora a função raiz para tirar a raiz quadrada de n, arredondando para o inteiro mais próximo. Sim. Minha amostra tem menos de 400 elementos, então eu posso usar a regra da raiz quadrada com tranquilidade. E agora a amplitude de classe. Amplitude total dividida pela quantidade de classe, a distribuição de frequência. Parte inicial concluída. Efetivamente agora, vamos à construção da distribuição de frequência. Não comece na primeira linha, logo abaixo aqui do esquema. Eu tenho aqui número de classe, limite inferior, superior, enfim. Não comece logo na linha. Na primeira linha, logo abaixo da distribuição. Dê um salto aqui. Pule para a linha posterior. Então, vai de 1 a 10. Quantidade de classe. Aqui. Classe 1, 2, 3 até 10. Agora, definir o limite inferior de classe. Limite inferior da primeira classe é o valor mínimo. Em seguida, definir o limite superior de classe, que é o limite inferior mais a amplitude de classe. Como a amplitude de classe se repete, essa célula deve ser fixada na fórmula. Pode arrastar até o final. E a partir da segunda classe, o limite inferior da segunda classe é o limite superior da classe anterior. E pode arrastar aqui também. Seguido o ponto médio de classe, função média. Limite inferior, limite superior. Também deve ser arrastado. Posteriormente, frequência acumulada absoluta de classe. Aqui, com a função conte.si, determine o intervalo. Coloca aqui o intervalo na função. Esse intervalo
correspondente às células que contêm os elementos da amostra, esse intervalo deve figurar fixado no processo, ponto e vírgula, aspas. No caso, a regra aqui, o critério vai ser com valor menor do que o limite superior na primeira classe. Vamos entender a alimentação da função aqui, da função ponto sig. Bem, dentro deste intervalo, a função vai dizer quantos elementos apresentam valores inferiores ao limite superior da primeira classe. 3. Arrastando aqui para a segunda e olhando aqui. A função aqui conta a quantidade de elementos com valores inferiores ao limite superior da segunda classe. Pronto. Então é só arrastar. Detalhe. A última frequência acumulada absoluta aqui, somente na última célula, o critério ele muda. É menor ou igual agora. Por quê? Que é para bater 110 exatamente aqui, ó, com o número de elementos da amostra. Seguida, frequência acumulada percentual de classe, é absoluta dividida pelo número de elementos da amostra, fixa o número de elementos no denominador, pode arrastar. Depois, a frequência absoluta de classe. A frequência absoluta da classe 1 vai ser igual à frequência absoluta acumulada. Da 2 em diante, a acumulada da 2 menos a acumulada da 1. E aqui da segunda em diante eu posso arrastar a fórmula. E depois a frequência percentual de classe. Absoluta dividida pelo número de elementos da amostra. Fixe também o denominador, de novo. E arrasta. Distribuição de frequência completa agora. Para construir um histograma com aparência mais interessante que o convencional, crie dois pontos médios hipotéticos. Um anterior à primeira classe, aqui. Vai ser o ponto médio da primeira classe menos amplitude de classe. E um ponto médio posterior à última classe. É o ponto médio da última classe mais amplitude de classe. Deixa eu marcar aqui que é para ficar claro que eles não têm frequência, é só para melhorar a aparência do gráfico. Numa célula em branco, inserir gráfico, colunas, primeira opção, colunas agrupadas. Clique no gráfico com o lado direito do mouse, selecionar dados, adicionar. Histograma. Valores da série. Vou apagar aqui. Frequência. No caso, como é histograma, é possível trabalhar com a frequência absoluta ou com a percentual. Deixa eu começar aqui com a absoluta logo. Então, a frequência absoluta. Rótulo de dados. Aqui, os pontos médios. Inclusive aqueles que não têm frequência alguma para eles. Observe a função desse ponto médio anterior à primeira classe e posterior, o seguinte posterior à última classe. É para tornar o gráfico, para tornar a aparência do gráfico melhor. Ele não vai ficar o histograma colado no eixo vertical. Vamos ajeitar o gráfico agora. Bem, primeiro apague as linhas de grade. O título também não tem necessidade. Lá direito do mouse no eixo vertical, formatar eixo. Em opções de eixo, especificamente aqui, marcas de escala. Tipo principal, cruz.
também mude a cor. Deixei em preto agora. Como as opções já estão abertas aqui, basta clicar no eixo horizontal. Você já pode editar o eixo horizontal a partir de agora. As linhas mais escuras. Opções de eixo. Marca de escala tipo principal. Cruz. Também uma cruz aqui. Com o lado direito do mouse, clique em qualquer coluna. Depois formatar a série de dados. Sobreposição de série 100%. Largura do espaçamento 0. Enter. Aproveite aqui, destaque a borda, uma cor mais escura. Por enquanto esta é a primeira versão do histograma. Design. Título do eixo horizontal principal. Variável, chamei de variável X. Aí, destacar aqui entre parênteses que é o ponto médio de classe. Depois, título do eixo vertical principal. Frequência absoluta. Posicionar manualmente aqui mesmo. Está mantendo colado. Afastar um pouco. E é isso. Histograma com a frequência absoluta. Caso você queira fazer com a frequência percentual, basta copiar o gráfico, colar e mudar aqui, ó, a área. Ele pega a coluna da frequência absoluta, basta clicar na lateral da seleção e puxar para o lado. Pronto. Lado direito do mouse no eixo, formatar eixo, número, porcentagem, com ou sem casas decimais, você decide, eu vou deixar sem. Falta colocar as bordas das colunas, lado direito do mouse, formatar a série de dados. Pronto, a borda mais escura para destacar cada coluna. E é isso. 2 histogramas. Um com a... Na verdade, 2 possibilidades. Uma com a frequência absoluta e outra com a frequência... Ajeitar aqui. Percentual. 2 possibilidades ao seu histograma. Agora o gráfico de ogiva. Para o gráfico de ogiva, eu preciso acrescentar um limite superior falso aqui também, anterior ao limite superior da primeira classe. No caso, é o limite superior da primeira classe menos a amplitude de classe. Feito isso, uma célula em branco, inserir. Para o gráfico de ogiva também dá para fazer com o gráfico de coluna, não tem problema. Lado direito do mouse, selecionar dados, adicionar, nome da série, ogiva, valores da série aqui. A frequência pode ser absoluta, acumulada absoluta ou a percentual. Assim. Rótulos. Desde o primeiro. Desde a classe sem frequência.
para pegar o limite superior. Repete todo o processo que foi feito para o histograma. Apague a linha de grade, título, por enquanto não é necessário. Formatar o eixo vertical. Uma linha mais escura. Tem opções de eixo, marcas de escala, principal, cruz. Fica logo no eixo horizontal. Adianta também serviço. Cruz também. E uma cor mais escura. Do lado direito, o mouse em uma das colunas. Formatar a série de dados. Sobreposição 100. Largura do espaçamento 0. Assim. E a borda da coluna. Mais escura também. Para destacar cada coluna. Pronto, por enquanto é isso. Clica no gráfico, design, adicionar, título dos eixos, aqui no caso no horizontal principal. Você vai digitar limite superior de classe. Design novamente. Título do eixo vertical principal. E aqui usamos absoluto, frequência acumulada absoluta. Se com a percentual, copie o gráfico, cole. E é só mudar. Tira da absoluta aqui a área. No caso eu selecionei demais. Ajeitar aqui para voltar para o normal. Sim. Clica aqui no gráfico. E é só mudar a área para percentual. E aqui ajeitar para frequência acumulada percentual. Formatar o eixo vertical. Número, porcentagem, sem casas decimais. E botar uma borda mais escura para as colunas. Até agora, 2 gráficos de ogiva, 2 histogramas. É possível transformar os 2 histogramas em 2 polígonos de frequência. Para tanto, digite 0 na frequência absoluta dessa classe hipotética que nós criamos. Na última também aqui. Copie o primeiro histograma, cole. Com o gráfico selecionado, design, alterar tipo de gráfico, linha. Você pode escolher esse modelo aqui. Pronto. Polígono de frequência devidamente elaborado. Repita o procedimento para esse aqui de baixo. Ctrl C, Ctrl V, design, alterar tipo de gráfico, linha. Quarta opção da esquerda para a direita. Veja que o polígono não fechou. Por quê? Faltou aqui 0 e 0. Agora sim, polígono devidamente elaborado. Com este vídeo, temos
distribuição de frequência, histograma, ogiva e polígono de frequência. 3 opções para você trabalhar. Tudo certo? Então até o próximo vídeo. E era o que tinha para hoje. Tchau.